sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso. Como é que foi? Vocês já estão conseguindo aplicar na realidade de vocês essas ferramentas que nós estamos compartilhando aqui, nesses momentos? Enquanto isso, vamos fazer uma recapitulação. Esse é o nosso terceiro encontro, hein? Se você ainda não viu os outros, estão gravados, vocês vão lá, é só ir acessar. Tanto aqui no meu Instagram, quanto no link da rádio você também acessa, certo? Meu Instagram é o @Betânia, Betânia sem H, @Betânia Gomes Ramos. Viu como é fácil? Só ir lá. Bem, no primeiro a gente falou sobre a importância de você identificar onde você se encontra. Não tem como. E você vai ver como isso é muito verdadeiro. Como assim, Betânia? Eu estou meio perdida. Cheguei agora, você vai se achar. Vê, quando você quer ir para algum lugar que você chama um Uber, o que é que acontece? Você precisa primeiro dizer onde você está, não é verdade? Ele consegue traçar a tua rota sem que você informe onde você está. Você precisa dar a localização do teu local, a localização do teu estado atual, que a gente chama, certo? E aí a gente viu isso na nossa primeira live. Na segunda, a gente viu sobre alinhar o coração, que a gente já entendeu também, que é a mente. Não foi isso? A gente viu que coração e mente é a mesma coisa, segundo a palavra. E a importância de alinharmos a nossa mente ao coração de Deus, alinharmos o nosso coração ao coração de Deus, já que os planos que não falham são os deles, são os dele. Então, a gente precisa alinhar o nosso coração para que possamos, no final, dizer que bênção, ter a plenitude e não arrependimento. Muitas vezes a gente sai fazendo aquilo que dá na nossa cabeça, sem nem se dar conta do que dá na nossa cabeça, sem nem se dar conta de fazer o questionamento, o que tem na minha cabeça é bom, porque a gente viu também que o que tem aqui pode levar para a gente para a vida ou para a morte. Cuidado com os teus pensamentos, eles conduzem a tua realidade. Não foi? E hoje, nosso terceiro encontro, nós vamos falar sobre sonhos. Me conta daqui também, me conta daqui. Você tem sonhado? Qual foi a última vez que você... Qual foi o último sonho? Qual foi a última vez que você se viu assim, pensando, planejando? Quando você sonha, você compartilha? Você tem outras pessoas que você inclui nesse sonho? Ou esse sonho é algo que você não conta para ninguém? É só um pensamento e fica lá? O que é que você entende por sonho? Algo que está na tua mente e que você sabe que quer que aconteça, ou algo que você não só está na tua mente, mas a partir do momento que chega à tua mente, tu já começa a traçar ações para colocar aquilo para a realidade. Como é? O que é que você entende por sonho? Me diz aí. Porque a gente precisa entender, que inclusive tem até alguns ditados, né? Ah, isso é só um sonhador. Só sabe sonhar. Por quê? Porque a gente precisa entender que existe a parte do sonho e a gente tem que transformar esse sonho em projeto. A gente vai ver isso aqui. Mas antes, eu quero ler um trecho na palavra de Deus, que será a nossa base para falar de sonho. E eu acho que vocês, quando a gente fala assim de sonho, um pouquinho que você entenda da palavra, logo quem é que te vem à mente quando você fala em sonho? Diga aí se não é José. É José, não é não? Pois é, porque José tem a história mais conhecida da Bíblia com relação a sonho. Obrigada.
José tem a história mais conhecida em relação ao sonho da Bíblia. Vamos ler aqui em Gênesis. Eu quero ler um trecho. Você pode ler Gênesis 37 todo. Mas eu quero ler aqui um trecho que me chamou muito a atenção. Gênesis 37, 10. E, contando ao seu pai e a seus irmãos, repreendeu seu pai e disse-lhe: que sonho é este que sonhastes? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Veja só essa palavra. Mal José acaba de contar o sonho e seu pai o faz parar e diz: espera aí, que sonho é esse? Que colocará todos nós sujeitos a você. Gente, vocês lembram que a gente falou do alinhamento do coração? Lembrem-se, nós estamos... Adriana, seja bem-vinda, obrigada, Adriana, Vera, obrigada a todos vocês aí pelo carinho, né, de estar acompanhando aqui. Vejam só, vocês lembrem-se que nós estamos numa jornada. E uma jornada é uma construção. Nós estamos construindo um processo que vai dar a você, acompanhando daqui, a possibilidade, as ferramentas para você colocar o seu mundo em ordem. Que mundo, Betânia? Você. Você é o seu mundo. Estamos na perspectiva de que, para que as coisas fora estejam bem, eu preciso estar bem. E para isso, eu preciso me colocar em ordem. Colocar o meu mundo em ordem. O meu mundo compreende minhas emoções, compreende minhas finanças, compreende meu casamento, compreende a educação do meu filho. Meu mundo, ele tem várias áreas. Aquelas a que eu dou atenção, aquelas que eu simplesmente nem me dou conta de que elas existem. Eu posso dizer para vocês, e ser um exemplo, que eu simplesmente não me dava conta que existia uma área na minha vida, um compartimento na minha vida que se chamava emoções, que se chamava alma. Eu era totalmente desconhecedora disso. E isso trouxe muitos prejuízos para a minha vida, inúmeros. Então, quando eu comecei o processo de colocar a minha casa, o meu mundo, e a minha casa, quando eu falo, não é minha casa física, a minha casa eu, Betânia, em ordem, o meu mundo, foi um processo doloroso. E eu vi quantas ferramentas eu simplesmente negligenciei. Eu vi quantas coisas eu desconhecia. Eu vi o quanto eu era ignorante em relação ao meu próprio mundo. E vendo que isso não é uma coisa, vamos dizer, uma exceção à regra, muito pelo contrário, eu percebo que a maioria de nós, e aqui eu estou falando diretamente para as mulheres, mas os homens também têm essa dificuldade. Mas o meu público aqui é o público feminino. Então, eu vejo que muitas mulheres, a maioria, eu posso te dizer, tem essa dificuldade. Elas simplesmente não têm essa facilidade. Bem, eu era essa pessoa. Eu não tinha. Porque para colocar em ordem, então por isso que a gente vem, eu vou voltar aqui o que eu estava dizendo no sentido de jornada. Então, para colocar em ordem, eu entendi, eu comecei no meu processo a perceber que existia uma sequência necessária. Então, eu venho trazendo essa sequência aqui para a gente. A primeira, eu preciso constatar qual é o meu estado atual, qual é a minha situação atual, de que modo está a minha vida agora. Não é para eu olhar para o passado. Todo mundo aqui dando tchau, obrigada, gente, acenando, tô vendo tudo aqui. Então, eu preciso entender que eu não tenho como consertar algo que eu não identifiquei o estado desse algo.
Então, foi por isso que o primeiro passo da nossa jornada foi identificação do estado atual. E aí a gente viu na Bíblia que o próprio Deus fez isso, certo? Depois disso, eu entendi, Betânia, que a confusão que estava no meu mundo, ele se dava, em especial, por eu não consultar a Deus. Ele se dava, em especial, por eu desconhecer esses princípios. Ele se dava, em especial, por eu até ter algum pouco de conhecimento quanto a princípio, mas não entender o quanto ele é real. E a negligência em relação a ele vai trazer inúmeros prejuízos. Embora eu fosse cristã desde os meus... Eu seja, né? Cristã desde os meus 18 anos. Então, eu não entendia a importância da prática desses princípios, desses códigos. Erra quem pensa que a Bíblia é um livro de historinha, que é muita história e que é complicadíssima de entender. Não é essa a verdade. Então eu comecei a ler a Bíblia. E, em vez de eu colocar desculpa, como, por exemplo, eu não sou teóloga, então como é que eu vou entender? Eu simplesmente me submeti a entender, a ler, e deixar que o Espírito Santo me guiasse. E se você quiser, você também pode entrar nessa jornada. Você também pode pedir o auxílio daquele que escreveu essa palavra para te ajudar nessa jornada. E olha como meu sorriso muda, porque eu sei que funciona. Eu sei que funciona porque eu fiz isso. Claro que na minha jornada, eu também tive a necessidade de mentoras. Sim, tive. E se você perceber que não dá para você, que tem uma hora, tem uma determinada área que você empaca, não seja orgulhosa. Peça ajuda. Porque isso vai fazer você andar 3 anos em um mês. O que é que você prefere? Avançar, até porque você já perdeu tempo. Pelo menos esse era o meu pensamento. Eu já perdi tempo demais. Eu não fui assertiva nas minhas escolhas. E isso me trouxe a realidade que me trouxe quando eu estava no início da minha jornada. Então, você aí pode estar passando por essa mesma situação, no sentido de, peraí, mas eu já estou tentando e eu não consigo. Eu via tantas pessoas falando que a palavra de Deus ela tem orientação para tudo. E é real, e é verdade. Ela tem orientação para todas as áreas da nossa vida, mas nem sempre é tão fácil percebermos e aplicarmos isso. Mas foi assim que eu comecei a minha jornada. E aí, no momento que eu decidi fazer isso, Deus começou a me mostrar situações, pessoas, conexões. Por isso que eu gosto tanto do Conexão Mulher de Fé. Porque conexão é uma das ferramentas mais valiosas de Deus para nos ajudar a avançar. Ele trata conosco através de pessoas. Eu sou a junção de várias conexões. Eu sou tão grata a Deus pelas conexões que Ele trouxe para a minha vida. Muitas vezes a gente acha que essa conexão ela vai ser para sempre. E alguns até vai para sempre, até o fim aqui, nessa jornada aqui na Terra, né? Mas muitas vezes elas são só por uma estação. E a gente precisa entender isso. Tem pessoas na sua vida que você gostaria que elas permanecessem, mas elas vão ficar apenas por uma estação. E não adianta você querer agarrar. Não adianta você querer, vamos dizer assim, prolongar. Isso não vai te ajudar. Pensa o seguinte. Imagina a arca com Noé. Quando a água cessou, a chuva cessou, a água desceu, chegou a hora de Noé sair da arca. Mas ali, de repente, poderia estar tão quentinho, afinal de contas, Noé se acostumou ali. Não é? Com a família dele, com tudo. Ele se acostumou. Mas chegou a hora dele sair da arca. Então, vão ter horas de você ter que sair de algumas conexões. Porque a estação chegou ao fim. E ali Deus vai abrir outras portas, outras conexões. Mas voltando aqui aos sonhos. Então, você está entendendo por que eu estou te explicando essa linha do tempo em relação a essa nossa jornada aqui? Então, não é aleatório que nós começamos por identificar
Porque se você não reconhecer a situação, o estado, a condição em que tua vida se encontra hoje, não vai conseguir fazer mudanças. Porque eu não consigo modificar aquilo que eu não consigo identificar. Primeiro eu identifico, depois eu modifico. Segundo, não adianta eu querer fazer isso a partir de mim mesma. No sentido de, eu tenho todas as respostas, eu já sei como resolver isso. Bem, se eu soubesse, eu não tinha cavado os resultados que eu cavei e não teria me encontrado na situação que eu me encontrei, onde a minha vida estava um caos em determinadas áreas. E essas áreas, elas eram tão, vamos dizer assim, tão valiosas que elas acabaram minguando outras áreas. Será que você se encontra assim? Às vezes você está bem em outras áreas, social, você está bem nas outras áreas, nos outros pilares da tua vida. Mas você deixa alguns pilares que eu posso te dizer que são pilares colunas, sabe? Base. Como casamento, né? Como o espiritual, como o emocional. Você deixa eles de lado. E aí, uma hora, o negócio vai pegar. Porque esses pilares são pilares de sustentação. Então, quando você não liga para eles, eles estão reclamando. E quando você não dá assistência, o que acontece? A manutenção vem sozinha? Não, gente. A manutenção não se dá sozinha. A manutenção precisa de você. É você que tem que dar uma parada e olhar, peraí, o meu casamento não está como eu gostaria. Eu preciso olhar para isso. Toda área que você esquece, ela vai dar problema. Pode ver que a área que você mais ama, menina, eu amo organizar minhas finanças. Eu amo, toda semana eu faço minhas entradas, minhas saídas. Você pode perceber que essa área está sempre em dia. Por quê? Porque ela tem o seu olhar por ela. Mas aquela área que você tira do seu campo de visão, do seu campo de cuidado, ela não deixou de existir porque você simplesmente parou de olhar para ela. Ela simplesmente está lá, ao léu. E uma hora, ela vai gritar. Ela vai começar com os efeitos colaterais. E aí você não vai entender, porque você não parou para ter compreensão sobre como lidar com aquela área. E vamos lá. Então, hoje a gente está falando sobre os sonhos. Essas duas primeiras etapas da nossa jornada, elas são importantíssimas. Elas são você vai acumulando, entende? Elas não são independentes. Elas são interdependentes. A gente precisa da primeira, da segunda, agora da terceira. Peraí, sonho. Você tem sonhos? Você tem sonhado ou só, ou com sua família, ou com seu esposo, ou com a sua mãe? Você tem sonhos? Deixa eu te dizer. Eu não tinha sonhos. Eu não sabia nem como era. Para mim, ter sonho era tipo assim, eu queria comprar meu carro. Aí eu ia lá e comprava meu carro. Eu não tinha sonhos. Porque eu dizia, eu tinha uma necessidade. Entende? Eu tinha uma necessidade e quando essa necessidade surgia, eu me preocupava de ir lá resolver. Mas eu estava sempre vivendo na emergência. Eu não tinha sonhos, porque eu simplesmente não planejava. Eu não entendia que no meu presente eu podia construir uma vida diferente da que eu tinha. Agora, eu posso construir. Hoje, eu estou construindo um novo amanhã para mim. Através dos meus sonhos. Só que eu não paro no sonho no sentido de pensar, imaginar e ficar ali, ai, que maravilha, quando eu tiver, vai ser maravilhoso. Não. Eu penso, eu quero uma casa de praia. Logo, eu começo imediatamente a um projeto, a tratar aquilo como algo tangível. Então, eu tiro da imaginação e vou para o plano de ação. Então, me conta, você tem plano de ação em relação aos teus sonhos? Ou fica só na imaginação? Fica só na turma do balão mágico? Né? No super fantástico? Não. É preciso que você traga isso para... E aí eu vou te dar alguns
algumas instruções para que você traga esse sonho para a realidade, para que você materialize esse sonho. Gente, ó, eu já fiz tanta coisa, vocês sabem, eu já trabalhei como gestora financeira de empresas de médio e grande porte. Eu já fiz terapia financeira, pois é, já fui terapeuta financeira. Ensinar as pessoas a lidarem com seus recursos. E eu fui, nessa minha jornada, eu fui avançando e entendendo que mais do que a parte matemática da coisa, o que impedia as pessoas de avançarem na conquista de seus sonhos era o emocional, era a falta de gestão de si mesmo. Então, para te ajudar nesse processo, faz essa jornada nesse espaço que eu estou te dizendo. E quanto aos teus sonhos, a primeira coisa que você vai fazer é pegar um papel e anotar qual é esse sonho. Por exemplo, na época, meu público era tanto feminino quanto masculino. Hoje, eu trabalho exclusivamente com o público feminino. E teve um cliente meu que ele era extremamente desorganizado, extremamente alheio desse pilar chamado finanças na área dele, na vida dele. Tá entendendo o que eu falei para vocês? Então, tudo que eu falo para vocês aqui é real, porque eu trago de questões práticas, trago de vivências que eu já tive. Entendem? Então, o que acontece? Ele era extremamente alheio às questões financeiras. E ele dizia, eu nunca vou conseguir isso. Mas ele começou a fazer a terapia comigo. E, gente, eu me lembro na época que ele tirou uma foto, se eu não me engano, foi em Amsterdã lá, fazendo um brinde. Ele, pela primeira vez, fez a viagem internacional dos sonhos dele, que ele não tinha conseguido nunca. E ele achava que não ia conseguir nunca. Ganhando o mesmo dinheiro. Você está entendendo? O que faltava para ele? Identificação, organização e plano de ação. E foi isso que a gente fez. E como é o plano de ação? Para onde? Se o teu sonho é uma viagem, você precisa colocar os elementos disso. Para onde você quer viajar? Quando você quer viajar? Quanto custa essa viagem? De que modo você vai? Você vai de avião? Você vai de trem? Tudo isso você vai levar, você vai quantificar. E aí tudo começa a fazer mais sentido. Peraí, então se eu quero viajar agora em julho, e eu quero viajar, e a minha viagem é para Fortaleza, mas eu quero ir de avião. Então, peraí, quanto custa a passagem? Eu vou só, ou eu vou levar alguém? Esse alguém vai pagando, ou eu vou financiar essa viagem para essa pessoa? Bem, a gente vai comer o tempo todo fora, ou a gente vai já pegar um hotel onde a gente tenha a refeição primeira lá e a última também o jantar. Então, a gente só vai se preocupar com o almoço fora. Então, dá em média quantos? Eu vou ficar quantos dias lá? Eu vou ficar 10 dias. Em média de almoço lá, 10 dias, dá quanto? Então, você começa a fazer o quê? O levantamento. E aquilo começa a ficar se tornando, saindo do intangível e vindo para o tangível. Então, agora você já começa a ter uma visão concreta e real. Peraí. Minha gente, dá demais para fazer essa viagem em julho. Se eu juntar, então quando você conseguiu fazer todo o levantamento financeiro, você entende, agora eu sei o montante, o total que vai me desprender para essa viagem. Eu estou falando de viagem, mas você pode colocar isso, esse exemplo que eu estou te dando de forma prática, para qualquer outra coisa que você queira conquistar. Que tem a ver com finanças, né? Porque aqui a gente está dando um exemplo nessa área. Ah, não, mas a minha área é uma área, eu quero área de estudo. Eu quero crescer. Eu quero ter mais conhecimento. Então, peraí. Qual conhecimento? Qualquer conhecimento, não. Eu quero conhecimento na área de desenvolvimento humano. Então, quais são os melhores livros na área de desenvolvimento humano? São esses. Esses livros custam quanto? Sempre finanças ela vai estar de algum modo envolvida. Mas mais do que saber quantos livros custa, quanto custa esse livro ou esses livros, você precisa separar um
tempo de prioridade na tua vida para ler. Então, quantas páginas tem esse livro? Você vai começar pelo qual? Caiu meu brinco aqui. Você vai começar pelo qual? Qual livro você vai começar? Páginas. Então, você lê em média quantas páginas por hora? Ou, não, Betânia, eu não sei ainda. Então, peraí, eu vou determinar que eu vou me acordar às 5, e aí os atentas e ativas. Gente, é uma comunidade, hein? 5 horas da manhã eu me acordo e vou pra praia fazer atividade física. Você também pode. Entra com a gente, 5 horas, no Stories eu já tô lá falando com todo mundo, para poder fazer com que você tenha motivação e você entenda, você não está só nessa jornada. Você não está só. Então, hoje mesmo eu levei um livro. O livro se eu não me engano, é Fernanda Leclerc, sobre destino profético. Bem, por quê? Porque eu quero caminhar cada vez mais rápido, cada vez mais com consistência, para realizar o chamado de Deus na minha vida. Então, é qualquer coisa que eu leio? Não. Mas voltando para o teu cronograma, para você dizer assim, então eu quero até julho ter aumentado o meu conhecimento intelectual na área de desenvolvimento humano. Então, eu já decidi, vou ler livro tal, e eu como ler. Então, se eu não sei em quantas páginas eu leio por hora, eu posso me determinar a ler 2 páginas por dia. Qual é a hora que você vai fazer isso? Sabe? Não basta dizer, eu quero crescimento profissional, eu quero crescimento intelectual, eu quero crescimento financeiro. Eu sonho com a minha casa na praia, eu sonho com o meu carro. Massa! Nada do que é palpável antes teve que passar por aqui. Então, beleza, primeiro passo, sonhar. Mas é preciso trazer para o concreto. E você traz para o concreto dessa forma. Você começa a tangibilizar. E aí você começa a colocar acordos consigo mesmo. No sentido de, então, eu vou juntar tanto por mês. Porque se eu juntar tanto por mês, eu garanto a minha viagem para Fortaleza de avião, levando minha mãe, minha irmã, meu esposo, comigo. Seja quem você tenha por importante financiar a viagem. Você entende? Ficou claro? É importante o sonho. Betânia, e José? E José, que a gente está lendo aqui a história de José. O que é que José tem a ver com isso, considerando que esse sonho... Gente, José tem tudo. E agora eu vou pegar a parte crucial da história. Porque até aqui a gente falou da parte que nos cabe. Porque eu gosto de trazer a gente bem pro pé no chão, sabe? Essa história de Deus, ele vai realizar meus sonhos. Gente, Deus já te deu o sonho. É você quem vai acordar cedo e fazer o que precisa ser feito. A ajuda que ele está te dando é o fôlego de vida. A ajuda que ele está te dando é acordar, é abrir teus olhos de manhã. A ajuda que ele está te dando é o oxigênio. É você quem tem que ir e partir para a ação. É você que tem que botar um quadro na tua sala, no teu quarto, na cozinha, com aquela visão. Lembra de Abacuque? Escreve a visão para que aquele que correndo passa leia. Então, será que a tua visão está tão clara na tua casa, nos teus sonhos, que assim que você acorda, você se depara com ela? E lembra que esse dia não vai ser apenas mais um dia, vai ser o dia que você vai utilizar para chegar mais rápido naquilo que você combinou com você mesmo. Vocês entendem o porquê da minha motivação, da minha alegria quando eu dou de manhã, mesmo com sono? Bom dia, gente. Sabe por quê? Porque eu fiz um acordo. Antes de ser com você, foi primeiramente com Deus e comigo mesma. Eu preciso fazer atividade física, porque nos meus sonhos eu estou ok, como dizia minha avó, sabe? Como dizia minha avó, olhe, muito ok. Então, nos meus sonhos, nas minhas palestras, eu estou ok. Então, faz parte dos meus planos, dos meus sonhos. Chegar lá também com saúde, sabe? Com o templo e uma morada do Espírito Santo em ordem, que é o meu corpo. Afinal de contas, eu falo aqui sobre o quê? Espírito, alma e corpo. Eu falo dos 3. Então, eu preciso cuidar dos 3 na minha vida. É importante que você esteja lá comigo, que a gente possa formar uma comunidade, que a gente vá junto, sim.
Mas o que me guia não é isso. O que me guia são os meus sonhos. É o meu plano de ação. E agora eu estou ensinando a você como fazer o seu. E eu até falei já, quando a gente... Ah, tá, o seu... Ah, não, eu não vou pra praia, Betânia, mas faça o seu exercício em casa. Eu passei, gente, um bom tempo fazendo em casa. Eu tinha uma corda e abdominal em casa. Por quê? Porque eu entendi que para eu pegar o hábito, eu precisaria ficar 21 dias, pelo menos, ininterrupto. Anota aí o livro, O Poder do Hábito. Leia. E você vai entender a formação científica do hábito. E eu entendi que eu precisava ficar ininterrupto 21 dias para que eu pegasse o hábito. E aí, o que é que eu fiz? Ah, vou para Gravatar, levo a corda. Ah, de algum modo, eu vou passar para o meu cérebro que eu estou comprometida com a atividade física. Então, qual é o teu plano? Então, qual é o teu sonho? Teu sonho tem um plano? Quando é que ele se concretiza? Tem prazo? Ah, Betânia, deixa eu te dizer uma coisa, mas o meu plano agora é muito caro. Não dá para eu dizer assim, então calma, não te desespera. Faz o seguinte, separa ele em pequenas metas. Se ele é muito para você agora, ó, divide. Ah, então peraí. Eu vou fazer o seguinte, até o fim do ano, eu vou conquistar 30% desse sonho. No outro ano, você está entendendo? De modo que não desista. Não desista dos teus sonhos. E aqui a parte crucial que eu quero falar, que a gente já está falando que só aqui, né? Essa parte mais prática dos sonhos. Mas eu quero falar uma parte aqui crucial para você. José, ele não estava vivendo os sonhos dele. Ele estava vivendo os sonhos de Deus. Ô, glória! Lembra que eu falei para vocês do alinhamento? Teu coração está alinhado ao coração de Deus? De que vale você ganhar o mundo e perder a sua alma? De que vale você fazer tantos sonhos, tantos planos com esses sonhos, se esses sonhos não... que não se frustram não são os teus. Os planos que não se frustram são os planos de Deus. Eu sou quem sei os planos que tenho de vós. Planos de paz e não de guerra, para vos fazer alcançar o fim que desejais. Então, se algo inteligente, se algo verdadeiramente valoroso no conselho que eu posso te dar hoje, é cuida de alinhar os teus sonhos aos sonhos de Deus. Você veja, esses sonhos de José não eram deles. Não era dele. Esses sonhos não eram dele. Eram os sonhos de Deus para ele. Não teve inveja. Não teve imaturidade, porque ele foi imaturo de contar sonhos. E aí vai uma dica. Para que você vai contar sonhos que Deus te dá para pessoas que não estão torcendo por você? Não faça isso. Não precisa. A gente já viu aqui com o erro de José, não viu? Tudo bem que a gente sabe que fazia parte do processo dele. Mas não precisa fazer do seu, ok? Então, para que contar? Mas independente dos invejosos, independente da mulher de Potifar, independente das investidas de inimigo da alma de José, o sonho se concretizou. Porque o sonho não era de José. Os sonhos eram de Deus para a vida de José. Existia um plano maior que orquestrava aquele sonho. Você está alinhada? Você está alinhada a essa orquestra desse sonho que é de Deus para você? Gente, essa é a parte mais valorosa e saborosa desse nosso processo aqui, dessa nossa ferramenta de hoje, da ferramenta sonhos. Ok, você está sonhando, mas tenha o cuidado de saber se esse sonho veio do seu coração ou veio do coração de Deus para o teu coração. Porque isso vai fazer toda a diferença. Isso vai fazer com que você enfrente tudo, mas não desista. Porque aquele que, como a sua boa obra, ele é fiel para concluir.
Porque aquele que colocou o sonho, ele é fiel para abrir o mar vermelho, para fazer do impossível possível, para te dar a energia e a força necessária para que você continue caminhando, mesmo em meio ao deserto. Ele providenciará coluna de fogo. Ele providenciará sombra durante o dia. Entende? Entende a importância de você ter os teus sonhos alinhados aos sonhos do Senhor? Como a gente falou semana passada, se você tem um coração alinhado, se você está trabalhando no passo da semana passada que a gente deu, com certeza os teus sonhos estão alinhados ao coração de Deus. Porque se o teu coração está alinhado ao coração de Deus, logo, tudo que jorra dessa fonte já vem da fonte que é Ele. Porque Ele diz, eu sou a fonte de água viva. E quem toma dessa água jamais terá sede. Vocês estão percebendo a questão prática aqui do nosso encontro? Gente, nós precisamos avançar. É uma questão do reino. Quanto mais você avança, mais a tua família avança. Quanto mais a tua casa, o teu mundo está em ordem, mais você tem suporte para dar aos teus. Não é uma questão egoísta, colocar o meu mundo em ordem porque eu olho só para mim, não. É uma questão de, primeiro, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a quem? Como a você mesma. Mas eu posso te dizer uma coisa, durante muito tempo, isso que é tão sutil, para mim foi muito sutil. Eu cuidava de amar o outro, de cuidar do outro, mas eu não existia nessa equação. Mas essa equação é a seguinte, Deus acima de todas as coisas, você para depois o outro. O outro só existe porque eu amo a mim mesma. Se eu não amo a mim mesma, eu não tenho como amar o outro. Porque eu sou cega quanto ao outro. E tudo que eu faço ao outro, não necessariamente é o que o outro quer. E muitas vezes você entra numa confusão de dizer por que fulano é tão ingrato comigo. Eu faço tanto com fulano e fulano é ingrato. Porque fulano não está te pedindo para tu fazer o que tu estás fazendo. Fulano não te pediu, você está fazendo o que você quer. E porque você entende que é necessário. Mas não temos que fazer para o outro aquilo que nós consideramos como importante para o outro. Mas aquilo que o outro considera importante para ele. Mas como você vai considerar o que é importante para o outro se você não tem o discernimento de entender o que é importante para você mesma? Explica isso. Eu era assim. Entende? Então não é uma questão de egoísmo colocar o seu mundo em ordem, é uma questão de prudência, é uma questão de sabedoria, é uma questão de obediência. Coloca teu mundo em ordem. Teu filho agradece. Teu esposo agradece. Tuas finanças agradecem. Tua saúde agradece. Sabe? Teu check-up geral vai agradecer. Você coloca o seu mundo em ordem. Você começa a estabelecer as prioridades, dá um pouquinho de trabalho. E aí, volto a te dizer, se você não consegue, poxa, tá uma coisa tão tal, Betânia, que eu não consigo fazer sozinha, peça ajuda. Eu pedi. Durante muito tempo eu dizia, meu Deus, eu queria ter uma irmã mais velha, porque eu queria ter alguém para eu recorrer, né? Mas não é desculpa, porque eu busquei profissionais que pudessem me ajudar. Digo isso com muita tranquilidade, porque é verdade. Busquei profissionais que pudessem me ajudar. E hoje eu estou aqui, na minha jornada. Mas sou grata a cada um deles que passou na minha vida e contribuindo com seus talentos, acrescentando tijolos na minha jornada. Com certeza eu não construí sozinha. Teve Deus. Às vezes a gente está com uma doença, né? Com algum problema. E a gente não dá glória a Deus que Deus... Menino, no meu plano tem um profissional maravilhoso que é especialista nisso. A gente não dá glória a Deus por esse profissional. Então, dê glória a Deus. Se Deus te encaminhou para um curso, se Deus te encaminhou para um mentor, para uma mentora, dê glória a Deus. Se Deus te deu condições de fazer isso, dê glória a Deus e vá. Acelera seu processo. Para de estar querendo resolver tudo só. Tira essa síndrome de ter, não, mas eu resolvo, mas eu consigo, mas eu...
tudo eu só. Eu já tive aí, nesse lugar. E eu sei como ele é doloroso. Fazer tudo sozinho, amém? Então vocês estão entendendo por que eu escolhi falar sobre José? Porque mesmo passando por tudo que passou, José, ele estava alinhado a um plano maior. Então que os teus sonhos estejam alinhados a esse plano maior. E visto isso, que você possa traçar um projeto dos teus sonhos. Porque do contrário, eles vão ficar só na linha do pensamento, na linha do eu quero. Mais do que isso. Para quando? Com quem? O quê? Você tem clareza do que você quer? Gente, eu acho que uma das coisas mais difíceis para a tomada de decisão, eu amo processos decisórios. Eu amo. Paguei essa cadeira na faculdade e eu sou #sou fã. Porque eu acho que a coisa mais desafiadora na vida é tomar decisão. Decisão que vai te trazer resultados sábios. Decisões que vai te levar para um outro nível, sem denigrir relações, sem te fazer perder. Porque essa história não é ganha-ganha. Existe, para dessa mentalidade de escassez. Ah, para ganhar uma coisa tem que perder outra. Não. Eu posso sim. Se houver sabedoria, se houver um trabalho, um parar para pensar, para estudar, eu posso sim escolher coisas que vão me levar a novos patamares sem ter que me ferir. Mas eu estou me preocupando com isso? Ou eu simplesmente estou levando, como diz Zeca Pagodinho, deixa a vida levar? Não. Tem uma conta muito cara que vem quando a gente deixa as coisas caminharem por si só. Ah, deixa que vai se resolver. Não vai, não. Agora, se resolver e não for do resultado que você gostaria, não reclama. Porque foi você que abriu mão de estar ali na condução. De colocar ordem no teu mundo. Você quer progresso? Vou lembrar de novo. A bandeira do Brasil. Ordem vem primeiro. Progresso vem depois. Do contrário, você vai ter só uma ilusão de que as coisas avançaram. Mas sabe o que é pior? Eu estava falando com a menina que eu estou fazendo atividade física lá na praia. E ela disse, é verdade, Betânia. A pior coisa que tem é você fazer bem feito algo que você jamais deveria ter feito. Como assim? Fazer bem feito algo que você jamais deveria ter feito. Isso acontece quando nós não temos clareza do que de fato queremos. Quando nós não temos o nosso plano alinhado ao plano de Deus. A gente faz um monte de coisa, gasta tempo, dinheiro, fazendo coisas que a gente não deveria ter feito. Porque não tem nada a ver com o plano. Não tem nada a ver com o chamado. Não tem nada a ver com o destino profético que temos da parte de Deus. Coisa boa é ser assertiva. E você está aqui para isso. Para ganhar assertividade nas suas escolhas. E a assertividade é consultando aquele que já viu o teu futuro. Oh, glória! Sabe, eu errei muito, gente, por não fazer isso. Eu errei muito. Conduzi a minha vida super mal. Ao ponto de eu dizer, Deus me livre de mim. E um dia ele me disse, não é de você que eu preciso te livrar. É daquilo que não é você. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo. Deus precisa desconstruir. E às vezes a gente quer começar de exatamente onde a gente está. E Deus diz, não, peraí. Vamos ter que fazer uma desconstrução para poder fazer a reconstrução dos muros. Amém, gente. Amém. Vocês gostaram? Vamos escutar um louvor. Um louvor aqui sobre sonhos. E você vai aí, o Espírito Santo trabalhando no teu coração, trazendo essas verdades que libertam. Porque a verdade que vem da palavra, ela liberta. Que sejas meu universo, que sejas tudo o que sinto e o que penso.